Oi, gente, é a Vanessa aqui da Gazeta e o assunto dessa semana é sobre HIV. Faz 40 anos, a partir de 2021, que o HIV foi oficialmente descoberto. E para a gente conversar sobre o panorama de tratamento da doença, da prevenção, eu vou conversar com o infectologista Valdez Madruga, que é da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigada por atender o meu convite aqui da Gazeta. E me fala um pouco como está o HIV hoje, 40 anos, né? Praticamente 40 anos depois da primeira descoberta oficial dele. Obrigado, Vanessa, pelo convite. Olha, o HIV hoje tem uma fisionomia completamente diferente do que tinha há 40 anos atrás. Hoje a gente não vê mais as pessoas portadoras de infecção pelo HIV evoluírem para aquelas formas avançadas de doença que a gente via no início, logo quando o HIV foi descoberto. Quando o HIV foi descoberto, demorou quase 10 anos a surgirem os primeiros medicamentos eficazes. E naquela época não tinham todos os principais, os mais importantes, eles surgiram quase 15 anos depois. Foi quando se criou o termo coquetel, que era uma combinação de 3 medicamentos que agiam contra o HIV, que agem contra o HIV. E hoje a gente observa que os medicamentos novos, a nova geração que saiu nos últimos anos, são medicamentos muito melhores, mais cômodos, mais fáceis de tomar e que causam muito menos efeitos colaterais de curto prazo e de longo prazo. Então, hoje as pessoas vivem muito melhor com a infecção pelo HIV. Certo. E a taxa de vida, de sobrevida delas, então, deve ter aumentado bem mais, né? Há consideravelmente. Em algumas, já temos alguns relatos na literatura de situações que as pessoas vivendo com HIV têm vivido até mais do que as pessoas sem HIV quando compara populações semelhantes em termos de faixa etária, de distribuição de sexo, de raça e todas essas características. Por quê? Porque as pessoas que vivem hoje com infecção pelo HIV, elas se cuidam mais, elas vão ao médico com frequência, então elas fazem exames de controle, e com tudo isso, acaba que os problemas, as doenças do envelhecimento, elas são diagnosticadas mais precocemente e elas são tratadas mais precocemente. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E em termos de campanhas de prevenção, o efeito delas hoje, 40 anos depois, é mais efetivo do que no começo? As pessoas têm essa consciência de se prevenir para evitar pegar a doença? Olha, Vanessa, uma das coisas que a gente sempre gosta de chamar a atenção é que as campanhas de prevenção, elas não são contínuas ao longo do tempo. A gente vê muita campanha de prevenção em 3 momentos: Carnaval, Parada do Orgulho Gay e 1º de dezembro, que é o Dia Nacional de Luta contra a AIDS, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então, nesses 3 momentos, a gente escuta falar muito do HIV, mas ao longo do tempo, meses tipo abril, maio, junho, a gente quase não escuta falar. Junho é quando tem a parada do Orgulho Gay aqui em São Paulo, então se fala um pouco mais. Mas em outras épocas a gente não escuta falar. É uma coisa que a gente precisa ter a cultura de estar sempre falando em prevenção. Até porque essa geração mais jovem, elas não têm a consciência da gravidade que é uma infecção pelo HIV. Justamente porque um dos motivos é porque eles não viram aquelas pessoas que tinham as complicações importantes da doença. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a pessoa com HIV leva a vida normal, faz todas as atividades normais, frequenta academia, escola, trabalho, dá para viver muito bem e ninguém sabe que a pessoa tem infecção pelo HIV. Na década de 80, quando a gente não tinha os medicamentos que a gente tem hoje, então a gente via as pessoas evoluindo para formas graves de doença, que felizmente, graças a Deus, a gente não vê mais hoje. Entendi, entendi. É sempre bater na tecla para que a turma mais nova tenha consciência da gravidade da doença e da importância da prevenção, né? Sim, tem que estar sempre lembrando disso. A gente costuma dizer, dá para viver bem com HIV, mas é melhor viver sem HIV. Melhor viver sem, é verdade. HIV. E outra coisa, por que que é tão importante a gente enfatizar essa questão da prevenção para os jovens? Os jovens, eles são mais intempestivos, os hormônios em ebulição, os jovens fazem mais sexo, então tem que cuidar e cuidar cada vez mais cedo, prevenir sempre.
é muito importante que as famílias tenham um discurso e uma conversa franca com os adolescentes, porque hoje a idade sexual, a vida sexual das pessoas começa cada vez mais cedo. A gente vê relatos de crianças praticamente, né, entrando na adolescência já com atividade sexual. A gente já viu casos de garotos de 13, 14 anos que se contaminaram com HIV, não por via materna, via placentária, mas por sexo, atividade sexual. Então, precisa estar sempre enfatizando isso, falando que é muito importante a prevenção, porque você olha uma pessoa, você não sabe se ela tem ou não tem infecção pelo HIV. Então, sempre o sexo seguro é a melhor opção. E hoje, quando a gente fala em prevenção, a gente oferece um pacote de medidas de prevenção. A gente costuma dizer a mandala de prevenção não é somente o preservativo. O preservativo que se chamava de masculino e feminino, agora se fala em interno e externo, porque algumas pessoas também usam o preservativo, alguns homens também usam o preservativo que seria feminino. Além dos preservativos, tem a profilaxia medicamentosa, tanto a PrEP como a PEP. PrEP é profilaxia pré-exposição. Toma medicação continuamente antes do ato sexual, porque quando tiver uma exposição sexual, teve relação com uma pessoa que é HIV positivo, essa pessoa não se contamina porque está em uso de PrEP. A outra forma de prevenção medicamentosa é a PEP, que é profilaxia pós-exposição. Teve uma relação de risco com parceiro desconhecido ou com parceiro sabidamente HIV positivo que não está em tratamento, então procure o serviço de saúde que vai tomar medicação antirretroviral, os 3 medicamentos que a gente usa para tratar o HIV durante 28 dias e não vai se contaminar com o vírus HIV. Tá? Ainda existe o tratamento como prevenção. A gente sabe que as pessoas que estão em tratamento correto, tratamento regular, tomando medicamentos todos os dias, sem perder doses, elas atingem uma característica que é carga viral indetectável. E carga viral indetectável há mais de 6 meses é considerado não transmissor do HIV. Então, são várias estratégias de prevenção e é importante que a gente sempre fale com jovens, com os adultos em outras faixas etárias, com os idosos, que tem todas essas possibilidades de prevenção e a pessoa escolhe qual é a que mais se adequa ao estilo de vida dela. A gente não pode deixar de lembrar a importância de conscientizar a população mais idosa. As pessoas mais idosas hoje estão fazendo mais sexo por conta do advento dos medicamentos para disfunção erétil. Então, a gente vê pessoas com mais de 60, 70, mesmo mais de 80, com HIV, porque não tem a cultura do uso do preservativo e começa a ter atividade sexual e acaba se contaminando. Então, é muito importante que a gente trabalhe cada vez mais a prevenção. A gente não pode esquecer de falar de prevenção para a população mais idosa, porque às vezes ficou viúvo ou separou, e aí entra numa outra categoria que volta a pista novamente, né? Porque vai ter sexo e vai se expor, então tem que se cuidar. Certo, sempre. Tá bom, doutor, obrigada. Ficar alerta mesmo, né? Prevenção sempre, para a gente não ficar doente. Sim, com certeza. Maravilha. Obrigada, doutor. Obrigada De pelo nada. aceitar o nosso convite.